O MAB é um movimento nacional autônomo de massa, com direção coletiva em todos os níveis, com rostos regionais, sem distinção de sexo, cor, religião, partido político e grau de instrução. O MAB é um movimento popular e político. A prática militante é orientada pela pedagogia do exemplo e a luta se alimenta no profundo sentimento de amor ao povo e à vida. O principal objetivo é defender as causas justas a quem tanto precisa e a quem muitas vezes são ignorados pela força da destruição que avança sem trégua. O MAB atua em todo o Brasil. Em Alta Floresta, conversamos com 2 integrantes do grupo, que fala de algumas causas na qual estão em luta. Nosso intuito é conseguir os direitos humanos que são tirados dos assentados, que em sua maioria são assentados que são atingidos pelas hidrelétricas. A maioria dos assentamentos são assentamentos que o INCRA não agilizou a documentação dos assentados. Como a gente tem um exemplo aqui no norte de Mato Grosso, da Gleba Mercedes, que existe há 15 anos, os moradores eles não têm a documentação dos seus lotes e eles vão ser atingidos, e aí a gente não consegue a indenização porque fica nesse vai e vem de INCRA, de empresa, e a gente acaba lutando por esses direitos. O índio Darlison fala sobre a construção de hidrelétricas, um verdadeiro desastre para os indígenas e ribeirinhos. A gente está sendo atingido de forma diretamente também, que é a usina Pelos Pires, na Cachoeira do Sete Quedas, a usina São Manuel, na Cachoeira nas roupas do rio Apiacás, onde está em processo de instalação. E um dos grandes impactos que a gente sofreu com essa construção foi a alteração do rio, que cada ano que passa acaba que diminuindo mais o volume de água. E como nós dependemos do transporte fluvial para aldeia e cidade, mais de 90% do nosso transporte é pelo rio, este último ano de 2016 a gente teve muita dificuldade durante 13 meses do ano. A gente não conseguia fazer esse transporte da aldeia para a cidade porque teve muito seco, como tem muita rocha de pedra, ficava muito perigoso o transporte. E outro ponto que também vem afetando diretamente nós é a questão da água, que alguns meses do ano ela fica muito suja, muito barrenta, e como a gente toma água do rio, acaba aqui trazendo doenças como diarreia e outras. Então, é um dos pontos muito preocupantes que está acontecendo com nós e nessas duas alterações. E também o peixe, que a gente sobrevive lá no peixe. A gente pesca todo dia e tem diminuído bastante a quantidade de peixe que nós usamos. Em 2016 eu escrevi um artigo para a Carta Capital, que foi publicado, onde eu trago uma memória da Cachoeira do Sete Quedas, onde está instalada a usina Pelos Pires, já em funcionamento, que aquele local é um local sagrado para as etnias Apiacá, na qual eu sou, Manduruku e Caiabi. E assim, porque é onde estava enterrado os nossos antepassados, né, avós, bisavós. Então aquele local era considerado para nós sagrado, onde não poderia mexer. E sim, porque se fosse lá e destruísse, ia faltar peixe para nós, ia faltar água, um monte de coisa negativa iria acontecer com a gente. E acabou como está acontecendo, porque durante a construção das usinas, eles acabaram demolindo algumas urnas, tirando do lugar, e acabou aquele local
tudo isso está acontecendo depois da usina. Este é o complexo de obras da usina São Manuel, no Rio Telespires. Dezenas de ribeirinhos e algumas aldeias indígenas já estão sendo afetadas pela sua construção. Fora de Alta Floresta, o MAB também segue atuante, em luta pelo direito à vida. Uma das dirigentes do grupo defende as ações coletivas, como no caso da tragédia em Mariana. Está fazendo várias denúncias. A primeira delas é que a Samarco é uma empresa que tem as ações metade na mão da Vale e metade na mão da BHP Billiton. São as duas maiores mineradoras do mundo e que lucram, né, bastante nesse processo. Então a gente está vendo que elas não estão investindo na segurança de seus empreendimentos, não estão pensando na população que sofre, né, com os seus empreendimentos. Então a gente vê que na Samarco ela já teve um outro rompimento de um mineroduto, né, alguns anos atrás, em Espera Feliz. Então mostra que eles já têm essa repetição dessas questões, né, da segurança dos empreendimentos. E nós estamos fazendo a crítica também do que tem acontecido aqui na região, né, que a comunidade Bento Rodrigues já estava, né, com um alarme ali da possibilidade do rompimento das barragens já há algum tempo, né. A barragem já estava num processo, tem um prazo, né, do meio ambiente para poder se adequar a algumas questões. Há um documento do Ministério Público também que coloca que tem 720 barragens em Minas Gerais que não tem estabilidade suficiente, né, e essas barragens que se romperam estavam no meio desse documento, faziam parte desse documento. Então todas essas denúncias de como, né, a Vale e a BHP Billiton não estão investindo, né, os seus lucros, né, para conseguir colocar a população em boas condições de vida, né? Então a gente já viu depoimentos aqui das pessoas atingidas de Bento Rodrigues colocando que é uma tragédia anunciada, né? Eles já estavam, né, alarmados, preocupados com essa possibilidade, inclusive havia propostas de retirar a comunidade dali e levar para outros locais. Isso não foi feito, né, a tempo de conseguir salvar, né, desse acontecimento. Em Alta Floresta, em Mariana, onde houver necessidade, o MAB promete servir. Nós não temos uma política que diga quem é o atingido por barragem, então a nossa luta principal é que tenha uma política nacional que defina critérios e caráter de quem é o atingido por barragem. Infelizmente hoje o responsável ainda é as grandes empresas do setor elétrico que define a indenização do atingido. E aí nesse contexto também onde houve o rompimento e o crime ambiental e social da barragem de Mariana, nós estamos sofrendo com as consequências por não existir então essas políticas e hoje os ministérios, principalmente o de Minas e Energia, ele é representado, é o ninho das grandes empresas do setor elétrico.